Amém, meus amados? Podeis assentar. Salmo 139, do 1 ao 6. Eu quero falar com vocês um pouco nesta manhã sobre louvor à onisciência de Deus, baseado neste salmo. Esse salmo 139, escrito por Davi, é um salmo de louvor, exatamente pela onisciência de Deus. E esse salmo é interessante porque vai descrever o conhecimento que Deus tem dos seus filhos. Muitas pessoas acham, ou talvez vivem, pensando que esse Deus, Ele está nos vendo somente aqui no momento de culto, que esse Deus, Ele só nos enxerga quando nós estamos reunidos em um lugar para louvar e adorar o nome do Senhor. E na verdade o salmista, ele vem nos mostrar que não, ele vem nos mostrar que a compreensão que ele tem, do conhecimento que Deus tem de nós, do entendimento que Deus tem de nós, de Deus estar diante de nós a todo momento e a todo instante. Davi, ele começa dizendo que o Senhor o sonda, que o Senhor tem sondado a sua vida. Davi começa dizendo e reconhecendo que Deus está olhando para ele a todo tempo, a todo momento. Davi começa a dizer e nos mostrar a onisciência de Deus. Quer eu esteja aqui, quer eu esteja em outro lugar, Deus está me vendo. Preste atenção aqui, olha aqui para mim, não perde foco não. Deus está me vendo, Deus está me sondando, Deus está olhando para mim a todo tempo, a todo momento. Deus não é um Deus incapacitado. Deus é cheio de poder, graça e onisciência. Deus me vê aqui, Deus continua me vendo depois que acaba esse culto, Deus continua me vendo quando eu estou indo para minha casa, Deus continua me vendo quando eu estou andando no meu automóvel, Deus continua me vendo quando eu estou no trabalho, Deus continua me vendo quando eu estou me relacionando com a minha família na minha casa, Deus continua me vendo, me ouvindo, Deus continua perante mim a todo instante. Por quê? Porque Deus é onisciente. Essa ideia que muito crente tem, que Deus só está aqui nesse momento agora, na hora do culto, é alguém que ainda não entendeu que esse Deus é um onisciente, e que Ele não só está aqui, como Ele continuará nos sondando depois daqui. Então nós temos que louvar esta onisciência de Deus, porque isso é um dos atributos de Deus, que é a sua onisciência. Isso está relacionado aos seus atributos, e são atributos incomunicáveis de Deus, que Ele não comunica com o ser humano. Tanto é que você não é onisciente, você não pode estar em 10 lugares ao mesmo tempo, mas Deus pode estar no universo ao mesmo tempo. Nós não temos esse atributo, então Ele não comunica conosco esse atributo de onisciência, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas Davi reconhece isso dizendo: o Senhor me sonda. Mas é interessante que ele inicia falando com Deus, chamando de Senhor. De Senhor. Nós estamos aí refletindo no Salmo 139. Fica com a Bíblia aberta, deixa a Bíblia aberta, acompanha a mensagem. A Bíblia aberta, acompanha a mensagem. Então Davi inicia falando com Deus, chamando Ele de Senhor. Senhor. É interessante que a gente vê a reverência de Davi em relação a esse Deus. Já existe por aí as pessoas chamando Senhor de brother, de mano, de velho. O Senhor é meu brother, o Senhor é meu mano. E aí, velho, usando essas palavras indelicadas, irreverentes com Deus.
Nós já temos lugares que se dizem evangélicos que chama Deus de brother, de mano. Estamos junto, brother. O Senhor é meu brother. Mas quando você olha para Davi, a reverência de Davi, Davi se refere a Deus como Senhor. Ele se refere a Deus como Senhor e reconhece que esse Senhor está o sondando a todo momento. E esta é a compreensão que nós temos que ter essa manhã. Nós não temos que chegar diante de Deus, chamar Ele de mano, de velho, de brother, de você. Você não trata Deus como você. Esse tratamento é de ser humano. Com Deus é Senhor. Com Deus é Senhor dos senhores. Não tem esse negócio de você. Você não vai ver na Escritura os homens de Deus chamando Deus de você. E no entanto nós vemos pessoas sem conhecimento bíblico chamando de você. Você tratando como se estivesse tratando com uma outra pessoa. E com Deus nós não tratamos Ele como está tratando com uma outra pessoa. Ele é Senhor, Ele é Deus, e Davi nos mostra isso. Mas além de Davi dizer que o Senhor o sonda a todo instante, a todo momento, Davi também vai dizer e mostrar do conhecimento que Deus tem dele. O Senhor não só me sonda, mas também o Senhor me conhece. Então diante de Deus não tem nada que fique encoberto. Davi está dizendo, não tem nada que eu possa esconder do Senhor, porque o Senhor me conhece. Antes de eu adentrar, antes de eu abrir a minha boca, o Senhor já sabe o que está no meu coração. Antes que eu pense em dizer qualquer palavra, o Senhor já conhece. Então ele está dizendo de um Deus que conhece ele, de um Deus que conhece a sua vida, de um Deus que conhece o seu coração. Ele está falando de um Deus que está presente em cada lugar. Esse Deus que está presente em cada lugar, esse é o mesmo Deus que conhece o meu coração, conhece o teu coração. Ele sabe quais são os desejos do meu coração. Ainda que eu dobre os meus joelhos, ainda que eu fale com Ele, Ele sabe quais são os propósitos do meu coração. De Deus, nada fica coberto diante dEle, nada. Você não precisa dizer para Ele quem é você, porque Ele já te conhece. Antes de você ser formado no ventre de sua mãe, Ele já te conhece. Ele já conhece tudo sobre você. Se tem alguém que tem todo o nosso histórico de vida, é Deus. Deus sabe quem é você. Deus sabe quem sou eu. Deus sabe quem sou eu depois desse culto. Deus sabe quem é você depois desse culto. Deus sabe quem é você nos seus relacionamentos. Deus sabe quem é você lá na sua casa. Deus sabe quem é você lá no seu trabalho. Deus sabe quem é você nos seus relacionamentos de amizade. Deus sabe quem é você como um cristão. Deus sabe quem é você como adorador. Deus sabe quem é você como pai. Deus sabe quem é você como mãe. Deus sabe quem é você como filho. Deus sabe quem é você como filha. Deus conhece você. É isso que Davi está dizendo. Ele te conhece. Nada está oculto diante dele. Davi ele se rende então ele louva a onisciência de Deus pelo conhecimento que Deus tem de nós. E aí ele vai dizer, o Senhor tanto me conhece que o Senhor, ele vai descrever, o Senhor sabes quando me assento e quando me levanto. Então ele sabe, o Senhor sabe como foi o meu dia e como o meu dia terminou. É isso que ele está dizendo. O Senhor sabe como foi o meu dia. O Senhor sabe como eu terminei o meu dia. A forma que eu terminei, a forma que eu inicio o meu dia. E nós não iniciamos como o mundo diz, hoje eu levantei com o pé direito. Isso aí não existe isso. Isso é um jargão para quem não tem fé, para quem não crê. E que depende da sorte da vida para viver. A vida cristã é a dependência completamente de Deus. Nós dependemos de Deus. Mas Davi está dizendo que o Senhor sabe como ele começa o dia e como ele termina o dia. Me diga como você inicia o seu dia, que eu te direi como terminará o seu dia. Se o seu dia começou
em adoração ao Senhor. Se o seu dia começou como Deus, como a sua primazia, então eu vou te responder como será o teu final, o final do teu dia. Porque Davi está dizendo isso: sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetra os meus pensamentos. Então quando eu me levanto, o Senhor já sabe quais são os propósitos e desígnios do meu coração. Quais são os propósitos do meu coração? Ele já sabe de tudo. Ele sabe se o seu dia vai ser um dia de adorador. Ele sabe se o seu dia vai ser um dia que você vai pegar na Bíblia para ler. Ele sabe se o seu dia vai ser um dia turbulento, se o seu dia vai ser um dia de contenda, se o seu dia vai ser um dia de briga, de luta, de prova, de choro, de tristeza. Ele sabe então quando começa o seu dia e como você termina o seu dia. É isso que Davi está dizendo. Ele sabe disso, ele sabe tudo isso. Agora, saber que Deus conhece todas essas coisas, sabe de tudo isso, deve nos preocupar e nos chamar a atenção de buscar uma vida mais santa, de buscar uma vida mais de realidade cristã. Isso deve nos levar a um compromisso mais a sério com Deus. Porque o que o Senhor busca não é o intelecto de você saber. Se você saber, todo mundo sabe. Da gente saber, a gente sabe. As pessoas sabem. Eu sei, você sabe. Mas quando eu tenho esse conhecimento que Deus sabe de tudo isso, qual é a minha postura? Qual é a sua postura? Qual é a sua atitude diante disso? Saber que Deus sabe de tudo isso de você. E que dele você não esconde nada dele. Ele sabe como que começou o seu dia. Ele sabe como vai terminar o seu dia. Se você começou o seu dia em adoração a Ele, ou se você terminou o seu dia em adoração. Se você começou o seu dia perdoando, e se você terminou o seu dia pedindo perdão. Ele sabe disso. Mas a grande questão diante desse conhecimento de Deus que Ele tem sobre nós, qual é a atitude que nós temos que tomar diante disso? Isso deve chamar a nossa atenção e de nos preocupar como nós vivemos a nossa vida cristã. Porque o dia está passando, o dia passa outro dia, vai passando o dia. 2021 já acabou. E como nós temos vivido a nossa vida diante do Senhor, como nós temos iniciado e como nós temos terminado o nosso dia. Davi disse: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, o Senhor sabe de tudo. Versículo 3, olha aí comigo. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Então o Senhor sabe todas as minhas pisadas. O Senhor sabe aonde foi que eu andei. O Senhor sabe aonde foi que eu caminhei. O Senhor conhece todos os meus caminhos. É o Senhor que esquadrinha o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. E esta palavra aqui, ela inclui os pensamentos. Essa palavra aqui inclui o agir e o não agir. O Senhor sabe esquadrinhar aqui. O Senhor sabe o que eu fiz e o que eu não fiz. É que nem esse vício, né? Muito aparente. Você ora por mim? Ora nada. Irmão, você vai orar por mim? Ora nada. Ele só responde para não ficar com peso na consciência de irresponsabilidade, mas na verdade não ora nada. Você ora para mim, irmão? Ora, já viciou. Ora nada. Às vezes o irmão esquece de orar para comer, para começar o dia. Esquece de orar pela refeição que está diante dele. Às vezes esquece de orar para dormir, de agradecer pelo dia. Então aqui esquadrinhar, que Davi está dizendo, o Senhor sabe o meu agir e o meu não agir. O Senhor sabe o que eu fiz, e aí é diante de Deus, e o que eu não fiz. E fazer aqui não é, não, eu pensei em Deus hoje, eu já fiz. Não, não é isso que ele está dizendo. É ter a devoção a Deus.
É agir diante de Deus, sabendo, entendendo que Deus está ali. O andar e o deitar-se, que são as diretrizes da nossa vida. Deus sabe aonde você andou ontem. Deus sabe aonde você caminhou ontem, para onde você foi. Deus sabe o que você fez ontem e o que você não fez. Deus sabe o que você poderia ter feito, mas também não fez. Deus sabe o que você agiu, mas o que você não agiu, Ele sabe. E se tem uma coisa que para Deus não funciona, é desculpa. Ah, Deus, eu não fiz porque por causa disso. Desculpa, você pode falar para mim, para Deus você não tem desculpa. Porque Ele viu todo o seu caminhar. Ele viu todas as suas oportunidades. E Ele sabe de todas. É isso que Davi está dizendo. Mas aí ele vai encerrando dizendo: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Antes de você falar, Ele já sabe. Ah, eu falei lá no meu quarto, a porta fechada, nem abri a boca. Ele já sabe que você falou lá dentro. Ah, mas eu estava no momento de tomar banho, eu estava sozinho lá, eu falei umas coisas lá. Ele já ouviu o que você falou. Antes de você abrir a boca, Ele já sabe. Perceba então Davi louvando a onisciência de Deus. Ele está mostrando aqui quem é Deus, na sua humildade, na sua pequenez, mas Ele está mostrando quem é Deus. É o reconhecimento que Ele tem, não é o reconhecimento total, mas é o reconhecimento que Ele tem de Deus. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Versículo 5, tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Agora ele fala da proteção de Deus, que Deus o protege, que Deus o guarda, que Deus o livra. E aqui ele está falando da perpétua presença de Deus ao redor do homem, que cuja vida está em suas mãos. O Senhor me protege, o Senhor me guarda, e esta proteção, ela é eterna, perpétua. É por isso que no Salmo 91, nós vamos ver que o Senhor nos livra, nos dá livramentos ocultos. É a proteção de Deus perpétua. Ele está diante de nós, nos guardando, nos livrando, nos protegendo. Mas não tire da sua mente, diante de Deus não tem nada oculto que Ele não saiba, que Ele não conheça, que Ele não vê. Ele sabe de tudo. E Davi louva a esta ação onisciente, esse atributo onisciente de Deus. E o versículo 6, para encerrar: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. E aí na sua fala ele diz: tal conhecimento de quem? De Deus. Conhecimento do quê? Do ser humano, de tudo na vida do ser humano. Davi então ele fica deslumbrado. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Ele está louvando a onisciência de Deus, o conhecimento que Deus tem do ser humano. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Então, em face de tão elevado conhecimento de Deus, o ser humano só pode humildemente reconhecer a sua pequenez e limitação. Que nesta manhã nós vamos permanecer com esse entendimento que Deus nos conhece, que nós venhamos louvar esse Deus que conhece a mim e conhece a você. Que Deus abençoe nossos irmãos que estão aí pelo Facebook nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua semana, o seu domingo. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.